Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para desvendar a vida e o legado de um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento, Joabe, o valente capitão do rei Davi. A jornada de Joabe é uma história de coragem, traição, lealdade e justiça divina, entrelaçada com a rebelião de Abisalão e a controvérsia que culminou em sua morte nas mãos do rei Salomão. Com empolgação e reverência, exploraremos os eventos que moldaram a vida desses homens e as lições profundas que suas histórias têm a oferecer. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Joabe era um homem de coragem inabalável. Desde seus primeiros dias ao lado de Davi, ele se destacou como um líder militar habilidoso e leal. Sua história começou nas montanhas de Judá, onde ele e seus irmãos se juntaram ao exército de Davi quando este ainda era fugitivo de Saul. A lealdade de Joabe ao futuro rei foi testada em batalhas épicas e em momentos de perigo. Ele rapidamente se tornou o comandante das forças de Davi e desempenhou um papel crucial na unificação das tribos de Israel. No entanto, sua história também está repleta de escolhas controversas que lançariam uma sombra sobre seu legado. A trama se aprofunda com a rebelião de Abisalão, o terceiro filho de Davi. Abisalão tramou contra seu próprio pai, buscando usurpar o trono de Israel. Joabe, leal a Davi, foi encarregado de liderar as forças do rei contra o próprio filho. Esse confronto épico testou a lealdade de Joabe e a fé de Davi. As batalhas travadas nessa rebelião foram brutais, e as escolhas difíceis de Joabe foram influenciadas pela complexidade da situação. No entanto, sua fidelidade a Davi permaneceu inabalável, mesmo quando a vida de seu rei estava em jogo. Após a morte de Davi, Salomão subiu ao trono de Israel. No entanto, a controvérsia em torno das ações passadas de Joabe ainda pairava sobre sua vida. Salomão, em sua busca por estabelecer seu reinado, enfrentou a difícil decisão de lidar com as ações de Joabe no passado. O rei Salomão ordenou que Joabe fosse julgado e condenado por seus atos anteriores, incluindo o assassinato de Abner, comandante do exército de Saul. Esta sentença marcou o fim de uma era e o início de uma nova, em que a justiça divina prevaleceu sobre os atos do passado. A morte de Joabe foi um evento marcante que gerou controvérsia e reflexão. Benaías, um dos comandantes do exército de Salomão, foi encarregado de executar Joabe. A execução ocorreu no Tabernáculo do Senhor, um lugar sagrado que destaca a seriedade do julgamento divino. A história de Joabe levanta questões complexas sobre a justiça e a punição. Ele era um herói em batalhas, e ao mesmo tempo, um homem cujas ações tinham manchado sua história. A execução de Joabe é um exemplo das consequências de suas escolhas e do julgamento divino. A vida de Joabe é uma história de complexidade humana. Sua lealdade a Davi era inegável, mas suas ações questionáveis não puderam ser ignoradas. A história de Joabe nos lembra da importância de viver com integridade, de tomar decisões baseadas na justiça e na vontade de Deus e de considerar as consequências de nossos atos. É também uma história de julgamento divino. Joabe, como todos nós, teve que prestar contas de suas ações diante de Deus. A execução de Joabe nos lembra que, mesmo quando as questões humanas são complexas, a justiça divina prevalecerá. A história de Joabe é uma narrativa complexa, cheia de desafios morais e dilemas éticos. Sua lealdade a Davi e sua coragem no campo de batalha são inegáveis, mas suas escolhas questionáveis lançam uma sombra sobre seu legado. No entanto, é importante lembrar que, como seres humanos, todos enfrentamos nossas próprias complexidades e imperfeições. A vida de Joabe nos lembra da importância de buscar a justiça, agir com integridade e considerar as consequências de nossas ações. Embora ele tenha enfrentado um julgamento humano nas mãos de Salomão, também enfrentou o julgamento divino. Isso nos lembra que, no final das contas, Deus é o juiz supremo de todas as coisas. A rebelião de Abisalão contra seu pai Davi e sua subsequente morte na batalha são eventos que moldaram profundamente a história de Israel. Abisalão, apesar de sua beleza e carisma, escolheu o caminho da traição e da rebelião. No entanto, a história de Abisalão também é uma lembrança do perdão e da misericórdia de Deus. Davi, apesar de toda a dor causada pela rebelião de seu filho, lamentou a morte de Abisalão com profunda tristeza.
Essa tristeza nos lembra que, como pais e como seres humanos, a graça e a misericórdia de Deus podem superar até mesmo as piores traições e perdas. À medida que concluímos esta narrativa, é importante lembrar que as histórias bíblicas não são apenas relatos do passado, mas também fontes de lições e reflexões duradouras. A vida de Joabe nos desafia a considerar as complexidades da lealdade, justiça e julgamento divino. As escolhas que fazemos em nossas vidas têm consequências, e é fundamental buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos. A execução de Joabe nos lembra que, mesmo quando as questões são complexas, a justiça de Deus prevalecerá. Que esta narrativa nos inspire a viver vidas de integridade, a buscar a justiça e a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa jornada terrena. E que, em meio a todas as complexidades da vida, reconheçamos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Amém.